teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Tu és verdadeiro, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz, você que está em sua casa nos assistindo nesse domingo especial,
Hoje pela manhã tivemos um momento muito especial da ceia do Senhor, uma ceia diferente, uma ceia especial, uma ceia onde podemos compartilhar em família a graça do Senhor Jesus, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro Pascal. E hoje à noite queremos agradecer a você por esse tempo juntos aqui de celebração, de culto, de adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer vocês que estão aí em outros lugares, lá em Londres, lá na Alemanha, em outros lugares, em outros estados, lá em Natal. E queremos louvar junto e adorar o Senhor juntos. Nesse momento eu quero convidar você a um momento 2:42. É um momento que nós nos dedicamos à oração. 2:42 porque nós temos entendido que a igreja, quando ela começou ali em Atos 2, a igreja ela começa perseverando também na oração, no partir do pão e na comunhão e no ensino da palavra do Senhor. E hoje nós queremos orar pelo Brasil. Essa semana nós nos dedicamos a orar pelo Brasil. Queremos também orar pela igreja. E queremos também uma oração muito especial por aquelas pessoas que ainda não têm o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, verdadeiramente sendo Senhor e Salvador em suas vidas. Talvez você conheça, com certeza, amigos, familiares, pessoas que estão próximas de você, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus. E eu queria convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, a ir com família, nesse momento íntimo da sua casa, aonde você estiver. Eu queria convidar você a orarmos juntos e colocarmos diante do Senhor o nosso país, o Brasil. Queremos orar pela igreja do Senhor, espalhada em todas as casas, em todos os lugares nesse planeta. E também orar por pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eu queria convidar você para esse momento de oração. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome nesse tempo. Queremos orar pelo Brasil, por essa pandemia que se alastra em todos os estados brasileiros, nas cidades, nos interiores, e queremos pedir ao Senhor que esteja cuidando, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e queremos no Senhor colocar a nossa esperança, a nossa confiança. Queremos orar pelos nossos governantes, pelo presidente, pelos ministros, pelas pessoas que têm conduzido o nosso país, tanto na periferia, quanto nas cidades, no interior e na cidade grande. Nós queremos pedir que o Senhor sare o Brasil, que o Senhor traga um renovo no nosso país, que o Senhor proteja o Brasil de males maiores. Queremos orar pela igreja, a igreja do Senhor, que hoje se encontra espalhadas nas casas, entre as famílias. A igreja que tem vivido a intimidade da casa, a intimidade talvez do quarto, da cozinha, da sala, da varanda. E nós queremos orar por essa igreja, a igreja que não fechou as suas portas, a igreja que continua aberta, a igreja que continua atuante, a igreja que continua dentro do movimento do Senhor, a igreja que continua fazendo ação social, a igreja que continua cuidando dos seus missionários, a igreja que continua fazendo a sua obra acontecer, a igreja que continua evangelizando, a igreja que continua fazendo discípulos de Jesus. Nós queremos orar pela tua igreja, Pai, e junto com a tua igreja orar pelos pastores, pela liderança que está espalhada em todo o Brasil, em todo o mundo. E nesse momento muitas igrejas estão se encontrando, estão celebrando, estão cantando, estão orando, estão ministrando e sendo ministrada a palavra do Senhor. Ó Senhor, vai em cada lar, sopra o teu espírito em cada lar, em cada família. Nós oramos por aquelas pessoas que não têm a Jesus ainda, Pai. Talvez muitos que são da nossa família, parentes, amigos de escola, de faculdade, de trabalho.
E tivemos essa semana a oportunidade de ligar para alguns deles. Deus toca no coração. Que esse momento onde a maioria das coisas se encontra parado, que haja um mover do Senhor, que o Espírito Santo sopre em cada família, e através dessas famílias, que o Espírito Santo esteja soprando nos discípulos de Jesus, e esses discípulos estejam testemunhando da sua fé. Oramos pelas pessoas que não conhecem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Intercedemos para que essas pessoas conheçam verdadeiramente Jesus. Oramos para que essas pessoas saibam que Jesus é a esperança, que Jesus é a solução, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida no momento onde nós estamos presenciando muitas mortes, que Jesus é a solução para todo e qualquer vírus. Sopra e que haja salvação em todos os lugares. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Sopra, Espírito, sopra sobre cada família, sopra sobre cada parte da tua igreja, espalhada em todos os lugares, em todos os cantos da terra. Que haja salvação, que haja renovação, que haja esperança, que haja contrição do teu Espírito com o nosso Espírito, com o Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Sopra, Espírito, restaura os feridos, dores feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, Trazendo vida, trazendo vida, junta os pedaços já ossuídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, sopra, Espírito, cada lar, em cada casa. trazendo vida, Traz vida para cada família, Senhor. junta os pedaços já ossuídos do teu agir.
Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Graça e paz, querido. Boa noite. Hoje nós queremos trazer para você mais uma palavra de encorajamento, mais uma palavra onde você possa ter esperança em tempos tão difíceis. E na semana passada nós iniciamos um novo tema: posso contribuir mais. E essa contribuição que nós estamos falando não é essa contribuição que estamos vendo muitas vezes nas televisões, nos rádios, aonde você precisa dar alguma coisa para poder receber de Deus algo. Mas é muito mais do que isso. Na verdade é totalmente diferente disso. É de você se doar, é de você dar o melhor de você para que outras pessoas possam ter esperança de vida. Então, estamos vivendo um momento muito propício para isso. Estamos vivendo um momento muito singular em toda a humanidade. Estamos vivendo um momento onde essa contribuição ela pode ser muito mais vista por nós. Como, por exemplo, como está sendo o seu período de quarentena. De repente, para muitos, esse período está sendo um período chato, aonde você é obrigado a ficar em casa, aonde você é obrigado talvez a comer, comer e dormir de novo. Mas temos que pensar que muitas outras pessoas que não têm esse privilégio de ficar em casa, comendo e dormindo, ou talvez desfrutando de sua família, perderam ou estão perdendo a oportunidade de ter o seu sustento diário. Estão perdendo a oportunidade de trabalhar, porque o vírus é um perigo eminente. Então, cada uma dessas pessoas talvez não esteja vivendo a quarentena que você está vivendo e que eu estou vivendo, com o armário cheio, com as contas pagas e sem nenhuma preocupação eminente referente ao lado financeiro. E talvez você esteja se perguntando: por que você está falando sobre isso, Rodrigo? Porque o texto que vamos usar hoje é exatamente, ou nos traz exatamente uma realidade parecida com essa. Não era uma realidade de pandemia do coronavírus, mas era uma realidade de pandemia de fome. Então eu gostaria de pedir para que você abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5, Paulo falando do exemplo de contribuição da igreja da Macedônia. Então eu queria ler com você o texto que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios. Só repetindo, capítulo 8, versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, antes de entrar no texto, eu gostaria de colocar você no contexto dessa situação. Em Atos capítulo 11, versículos 27 e versículos 28, um homem chamado Ágabo, profeta, ele disse que posteriormente teria uma grande fome
em toda a terra. Então, exatamente esse período que a igreja da Judéia estava vivendo, um período de grande fome. Em Atos capítulo 18, versículo 2, mostra que os judeus são expulsos de Roma, perdendo assim a possibilidade de seu trabalho e de seu sustento. E é aí onde vai entrar a igreja da Macedônia na história. O apóstolo Paulo, percebendo toda essa movimentação que a igreja da Judéia estava fazendo para se manter, para sobreviver, o apóstolo Paulo agora começa a mandar comunicado às igrejas perto da Judéia para que houvesse uma coleta, uma contribuição em prol dos irmãos da Judéia. Só que é bastante contraditório, porque a igreja da Macedônia passava por um problema muito parecido com a igreja da Judéia. A igreja da Macedônia também passava por problemas financeiros, e a gente vai entender um pouco disso mais na frente. Então, o que é que essa igreja traz para nós de lição de contribuir mais? Então, nessa noite eu gostaria de conversar com você sobre o tema Posso contribuir mais com generosidade. E a primeira lição que a igreja da Macedônia nos deixa, capítulo 8, versículos 1 e 2, é que a contribuição generosa, ela surge na nossa vida quando nós estamos cheios da graça de Deus. E o que é estar cheio da graça de Deus? Estar cheio da graça de Deus é estar cheio do Espírito Santo. Mas aí você não respondeu nada, Rodrigo. Estar cheio do Espírito Santo significa os nossos dons, talentos e habilidades estar em uso, não guardarmos nenhum desses dons e talentos que Deus nos deu. E também estar cheio do Espírito Santo, estar cheio da graça de Deus, nada mais é do que viver a vida que Deus deseja para mim, viver os atributos de Deus para mim. Então, na verdade, quando o apóstolo Paulo disse que essa igreja estava cheia da graça de Deus, é que essa igreja estava cheia do movimento da contribuição de Deus. E o que seria a contribuição de Deus? Contribuição generosa é um ato de graça. Então nós, naturalmente, não conseguimos ter uma generosidade genuína, porque generosidade significa sacrificar-se em prol de outras pessoas, e sacrificar-se em prol de alguém é impossível se não for por meio do Espírito Santo. E o que mais chama a nossa atenção nesse texto não é que essa igreja estava apenas cheia da graça de Deus para contribuir, mas ela estava cheia da graça de Deus no momento de tribulação. Essa igreja não estava passando por bons momentos. Então, alguns teólogos dizem que essa tribulação se refere a exatamente pelo ato de conversão dos macedônios. Esses homens e mulheres possivelmente perderam a possibilidade de ter relações comerciais com outras pessoas, porque eles não negavam a sua fé. Eles estavam no meio de uma sociedade idólatra. E uma outra possibilidade é que essas pessoas perderam seus empregos. Então elas não tinham dinheiro sobrando, elas não tinham possibilidade de contribuição, muito pelo contrário. Elas estavam passando por um problema financeiro tão grave quanto os da Judéia, porém um pouco melhor, a ponto de a graça de Deus movê-los a contribuir. Então, nesse momento, querido, de pandemia, o que você tem feito com os recursos que você tem? O que você tem feito com o armário cheio que você tem? Aquele dinheiro de emergência que você tem guardado, será que esse momento não é um momento de emergência? Será que é muito mais importante a sua poupança, a minha poupança, ela continuar crescendo, enquanto muitos estão padecendo de necessidade por não estar trabalhando, por não poder ter a possibilidade de ter o seu pão diário? Então esse é o primeiro exemplo
que a igreja da Macedônia nos deixa. Eles não tinham contas bancárias grandes, eles não tinham nada que superabundasse, muito pelo contrário, o que eles tinham de superabundar nesse momento eram os problemas, mas a graça de Deus estava acima disso, a obediência a Deus estava acima disso. Então por isso que nós podemos dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo, porque um outro significado para estar cheio do Espírito Santo é estar próximo a Jesus Cristo. Não existe a possibilidade de estar cheio do Espírito Santo sem estarmos próximos ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Estar cheio do Espírito Santo não é quando engrossamos a voz ou quando enchemos o peito e falamos palavras bonitas. Estar cheio do Espírito Santo é quando as pessoas veem Jesus através dos nossos atos. É quando as pessoas conseguem ver Jesus mesmo quando estamos calados. Porque o nosso modo de vida, ele fala por si só. Então a igreja da Macedônia passava por esse momento. Em meio à tribulação, a abundância da graça de Deus era muito maior na vida dessas pessoas. Então, o que você tem feito com o que você tem na sua casa? Você tem dividido com alguém os recursos que você tem? O seu vizinho, algum familiar seu, alguém da igreja, algum amigo, a quem você tem procurado? Você que tem a possibilidade de ajudar. Talvez você que esteja me vendo nesse momento, me ouvindo, você não é a igreja da Macedônia, você é o judeu. Você é alguém que está vivendo um momento difícil. Mas você que pode se equiparar à igreja da Macedônia, o que você tem feito com os seus recursos nesse momento? Será que você está tão próximo de Deus a ponto de você ser obediente e você doar o que você tem, e não na sua medida, mas na medida de Deus? Porque a igreja da Macedônia doou na medida de Deus. E eu queria dar um exemplo para você, um exemplo do pastor Francis Chan, no seu livro O Deus Esquecido. Quando ele fala do Espírito Santo, ele fala de um momento da vida dele onde ele pegou todo o seu dinheiro da sua poupança e ele doou para uma missão, onde essa missão era encarregada de tirar crianças da prostituição. E alguém chegou para ele e perguntou assim: mas pastor, o senhor gastou todo o seu dinheiro, o senhor gastou todo o seu fundo de emergência? E ele respondeu para a pessoa: esse momento não é um momento de emergência? Então esse, querido, é um momento de desafio para mim e para você. Esse é um momento onde o cristianismo que nós dizemos acreditar é posto à prova. Esse é o momento aonde, assim como a igreja da Macedônia, mostramos se estamos cheios da graça de Deus ou não, quando se trata de contribuição. E a segunda característica de uma contribuição generosa que a igreja da Macedônia nos deixa é quando nos mostramos voluntários. Versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer que ele mesmo testemunhou desse momento da igreja da Macedônia. Versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja rogou, ela suplicou para querer participar desse momento de contribuição. Então, querido, o voluntariado, ele não tem nada a ver com obrigação. O voluntariado, ele tem tudo a ver com o seu coração preparado, esperando uma situação propícia para ajudar alguém. Não estou dizendo com isso que você vai ter que suprir toda a necessidade de toda pessoa, mas é como o próprio texto bíblico diz. O apóstolo Paulo escreve no versículo 3 que essas pessoas se doaram, se voluntariaram na medida das suas posses, e alguns
acima das suas posses. Nos mostrar voluntários a estarmos preparados para que quando o Espírito Santo disser, filho, é agora, esse é o momento de agir. E esse momento que estamos vivendo hoje é o momento da igreja agir. É o momento da igreja mostrar quem verdadeiramente ela é. Porque talvez, querido, esse é o momento que Deus, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta desgraça, a tantas mortes, Deus está utilizando para que a igreja mostre quem verdadeiramente ela deve ser. Uma igreja voluntária, uma igreja sem peso em contribuir. Quem sabe, querido, nós possamos ver daqui a alguns dias milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, a igreja de Jesus, rogando ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo para ser voluntária, dando esperança a outras pessoas, não só de uma cura, não só da salvação em Cristo, mas também do suprimento das suas necessidades. Quem sabe, querido, nós possamos ver daqui a 24 horas noticiários, repórteres, rádio, em todos os lugares, muitas pessoas testemunhando do mover de Deus através da sua igreja, através do voluntariado, através da doação, em que nós, como igreja, estaremos fazendo. Eu sei que muitos de nós já estamos na rua, estamos ligados no celular, estamos saindo, ajudando idosos que não podem sair de casa, distribuindo máscaras, distribuindo alimentos, pagando a conta de alguém, uma conta de luz, uma conta de água, um boleto bancário. Mas se todos nós, como igreja, nós que temos a possibilidade, mesmo no pouco, desse voluntariado, o reino de Deus será muito mais expandido. Então essa igreja não era só uma igreja que estava disposta apenas a contribuir, mas elas estavam preparados, eles estavam atentos a um momento específico, propício, aonde o Espírito Santo queria usá-los. Esse é o nosso segundo exemplo e característica. E o terceiro e último exemplo, ou terceira característica de uma contribuição voluntária, é quando nos entregamos primeiro ao Senhor. Versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então essa igreja ela pode se comparar, por exemplo, a Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão não pergunta aonde Deus ia levá-lo. Abraão foi. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Abraão não pergunta por quê. Abraão simplesmente leva Isaac ao altar. Quando Jesus desce para se sacrificar por nós, isso aconteceu porque ele primeiro entregou-se ao seu Pai. Jesus primeiro se entregou a Deus, ao seu Pai, e pela vontade de Deus ele desce, morre, mas ele ressuscita e deixa essa esperança que até hoje, depois de 2000 anos, nós temos. Então, nesse domingo de Páscoa, querido, nós podemos não apenas refletir na ressurreição e na esperança que essa ressurreição nos traz, mas podemos sim, também, como a igreja da Macedônia,
pensarmos um pouco como tem sido a nossa contribuição. E essa contribuição generosa dessa igreja, ela nada mais é do que o reflexo do seu mestre. Nada mais é do que o reflexo daquilo que eles aprenderam de Jesus e estavam vivendo. Então fica o desafio para mim e para você, nessa noite: como tem sido a minha contribuição? O quanto eu tenho me doado? O quanto eu tenho dado de mim para Deus e para as pessoas? Tem sido porque estou cheio da graça e do Espírito Santo de Deus? Tem sido porque o movimento do voluntariado do Espírito Santo tem sido real na nossa vida? E tem sido também porque a minha entrega tem sido primeiro ao Senhor. Então, querido, eu peço a você nesse momento que você pare um pouco, que você reflita um pouco sobre o que você tem feito nesse período de pandemia. O que é que você tem em suas mãos? O que é que tem no seu armário? O que é que tem na sua conta bancária, talvez na sua casa? Como você pode contribuir com alguém para que ele tenha menos dificuldades? Então essa é a minha mensagem para você hoje, querido, que a contribuição generosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você. Então eu gostaria de orar nesse momento, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que nós, assim como os macedônios, sigamos o exemplo de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo exemplo dessa igreja. Te agradecemos por esses irmãos que mesmo em meio a tanta tribulação foram obedientes ao Senhor. E foram obedientes porque já estavam próximos do Senhor. Foram obedientes porque estavam cheios do Espírito Santo, para que através da tua graça se tornassem voluntários, para que através da tua graça se entregassem primeiro ao Senhor e depois aos irmãos da Judéia. Então esse é meu desejo, Pai, nessa noite, que nós como igreja possamos nos entregar à nossa comunidade, aonde estamos, fazendo a diferença, contribuindo generosamente, porque o Senhor já nos ensinou que a contribuição da morte de Jesus Cristo, da salvação e da ressurreição é a maior contribuição generosa em que nós conhecemos. Que pelo exemplo de Jesus possamos refletir a tua glória, Senhor, e as pessoas que nos olham, que vão presenciar os nossos atos, glorifiquem ao Senhor que está nos céus. É assim que te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Queridos, e por pensar na generosidade, tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de Páscoa, momento onde Deus foi extremamente generoso com toda a humanidade, sem distinção, sem distinção. Então eu queria encorajar você ao término desse culto, desse momento juntos aqui, reúna sua família em casa mesmo, um domingo especial, um domingo onde estamos relembrando, trazendo à nossa memória a ressurreição, a vitória de Jesus, a maior generosidade da história, Deus amando o mundo de uma forma tão intensa, tão grande, e dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje Ele nos convida a sermos essas pessoas generosas que você ouviu hoje à noite aqui. Então eu queria convidar você a esse momento, você continuar esse culto aí na sua casa, você continuar refletindo um pouco sobre o que é que Deus falou com você, o que é que Deus tocou no seu coração. De repente você é aquela pessoa que vai precisar de alguém ser generoso com você, e Deus vai fazer isso. Deus vai fazer alguém chegar
até você na sua casa. Como também Deus vai usar alguns de vocês, ou talvez você, para ser generoso com outras pessoas que têm menos. Então eu queria encorajar você nesse domingo de Páscoa, esse domingo da ressurreição de Jesus, esse domingo onde nós estamos celebrando a vitória. Eu queria convidar você a continuar nessa mensagem. E durante a semana, meu desafio para você é que você peça para Deus colocar no teu coração e colocar as pessoas certas que vão precisar da sua generosidade. Talvez você esteja pensando, eu preciso dar uma quantidade grande de dinheiro. Não. Você precisa só ser generoso. E aí a maneira que você vai ser generosa, Deus vai te orientar em relação a isso. Talvez orando por essa pessoa, talvez fazendo, quem sabe, um prato delicioso de comida e levando para essa pessoa, talvez através de uma cesta básica. Nós estamos confeccionando a partir dessa semana as cestas básicas para alcançar famílias que estão precisando. Então eu queria encorajar você a isso, nesse momento. E mais uma vez eu queria orar com você e também desafiá-lo a, durante a semana, refletir sobre essa mensagem ali no seu informativo que você recebeu através do e-mail ou através do WhatsApp, e você compartilhar com seu grupo, com pessoas da sua família, sobre essa generosidade, lembrando que o maior responsável, o maior exemplo da generosidade se chama Jesus Cristo. Deixa eu orar com você e encerrar esse momento com você. Aí onde você está, gostaria de orar com você nesse momento. Pai bondoso, obrigado pela tua tão grande generosidade de enviar Jesus, teu único filho, para sofrer, morrer em nosso lugar. Obrigado pela generosidade de nos dar vida e vida em abundância. Obrigado pela tua generosidade de nos dar paz, a paz que excede todo entendimento. Obrigado pela generosidade de o Senhor nos dar o ar que respiramos, nos dá o alimento, nos dá amigos, nos dá família, nos dá talentos, nos dá condições para trabalharmos, nos dá condições para viver no meio de uma crise que nós estamos vivendo. Obrigado pela tua generosidade de nos dar esperança para um mundo sem esperança. Obrigado pela generosidade do Senhor ter enviado o Cordeiro Pascal para nos trazer a libertação, para nos livrar do juízo de Deus, do teu juízo sobre nós. Obrigado pela liberdade que temos em Jesus Cristo, através da cruz, através do sangue derramado, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ensina-nos, ó Senhor, ensina-nos essa semana mais uma vez, ensina-nos hoje, ensina-nos daqui para frente, ensina-nos no meio dessa crise a sermos generosos. Ensina-nos a sermos criativos, a nos doarmos, a sermos mais sensíveis às necessidades, a sermos mais voluntários. Obrigado, ó Deus, por tantos exemplos que nós temos visto. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos pela tua igreja, por cada família espalhada nesse mundo todo, e clamamos por aqueles que ainda não se encontraram com Jesus Cristo. Que o Senhor toque nos corações, e nós que já conhecemos, que o Senhor nos dê a ousadia como discípulos de Jesus, a irmos, anunciarmos, proclamando o Evangelho, fazendo discípulo de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Feliz Páscoa mais uma vez, Deus abençoe, um abraço virtual para você e tenha uma semana muito abençoada no nome de Jesus. E compartilhe agora, tem um momento de oração com as pessoas aí que estão ao seu lado. Deus abençoe.